E nós trabalhamos também, às vezes a gente está carregando muito sentimento de autopunição e não merecimento, sabe? É quando a gente abre um campo, vamos olhar para esse merecimento, sabe? Vamos olhar para as tuas feridas, a gente pode olhar para essa ferida do abandono, ferida da rejeição, né? Vamos entender o que está acontecendo, olhar para tua criança interior, porque muitas coisas que estão reverberando aqui na vida adulta começaram lá na infância, gente. Todas. Então tem que acolher todas, todas, todas. Acolher nossa criança, abraçar essa criança, dar atenção para essa criança, olhar para essa criança, sabe? E aí a gente vai ressignificar, porque eu estou procrastinando. Por que que eu estou procrastinando? Por que que eu estou me autopunindo? Por que que isso está acontecendo? Né? Como que é a minha relação com o merecimento? Como que é a minha. Vamos olhar para um relacionamento saudável, por exemplo. Muitas que estão em um relacionamento abusivo, né? Precisam olhar para o relacionamento saudável. Vamos colocar o relacionamento saudável no campo, né? Mesmo que a ancestralidade feminina do teu sistema foi reprimida, calada, muitas vezes agredida, abusada. A gente vai olhar para essas mulheres, olhar para a dor dessas mulheres, ressignificar esse padrão para que você possa casar com uma pessoa maravilhosa. E não precisa mais ficar na roda, né, da repetição de padrões e das lealdades e lealdades invisíveis, atraindo essas pessoas que não são compatíveis com você. Ou até pessoas que não estão disponíveis. Às vezes a gente está Sim, atraindo pessoas que não estão disponíveis exato. também. Então a Porque, gente. porque a nossa ancestralidade atraiu igual, não é? Ah, exato. Justamente, aí a gente tá honrando, né? Fazendo igualzinho. Aí você vai olhar a história, aí eu tô na anamnese, aí eu pergunto, como foi o relacionamento da sua avó? Como é que foi o relacionamento da sua mãe? E a gente chega, a gente fala, não, olha, agora basta, a gente tem, graças a Deus, o autoconhecimento de maneira geral, o despertar coletivo que a gente está tendo, está proporcionando esse estudo e o pessoal está com mais abertura, Sim. né, para olhar e ressignificar. Então, a gente, se a verdade chegou até nós, nós temos o poder de Mas às mudar em vezes, ciclo e encerra aqui. Daqui para frente é vida nova. às vezes as pessoas não têm consciência dessa repetição. Por exemplo, imagina, tem pessoas que dizem assim: o meu pai ele era ausente porque ele deixou a minha mãe. O meu avô batia na minha avó e estava sempre bêbado, ele era ausente. Mas eu casei, eu tenho um marido presente, mas às vezes o marido está presente só de corpo, ele não está ali. Exato. Então ele está ausente. Então essa pessoa está a repetir o padrão. E ela diz: o meu marido nunca olha, nunca fez isto. Ele está ali de corpo, efetivamente, mas ele está ausente. E há muitas formas. Ou então a pessoa abomina, não quer ter esta relação para não repetir aquele padrão. Então tem muito isto. Há muitos olhares, mas a pessoa está no racional, ela não percebe estas lealdades sistémicas, ela não percebe nem os vícios que repete, nem os padrões, nem os pensamentos, até as frases. A gente repete até as frases. Exatamente, eu ainda falo mais, Sol. Às vezes a gente tem uma questão que a gente não resolveu, por exemplo, com o nosso pai. Vamos dar um exemplo aqui de uma questão de alcoolismo. O meu pai, né? Ele era alcoólatra, né? Lá na nossa casa, minha infância. Aí eu não resolvi essa questão, julguei muito meu pai. Aí eu me caso e o meu marido manifesta a mesma questão com o Igual. alcoolismo. Gente, olha, círculo íntimo ali, né? Pai, mãe, né? Que a gente tem que resolver. Vamos aproveitar a oportunidade para a gente resolver com eles, porque senão volta de novo até a gente resolver. Volta, só muda o nome, né? Só muda o nome, Eu mas digo, volta mesmo assim. muda a casa, a energia é idêntica. Vai tudo junto. A gente diz assim, por exemplo, na minha família todas as mulheres eram caladas, mas eu posso falar, mas se for preciso, perante determinadas situações, a pessoa cala-se. Até pode falar em casa, chega no trabalho, cala. Nas relações com os amigos, cala-se. Diz que sim a tudo. Então, está a repetir as coisas, não é? Está a ser sempre aquela pessoa caladinha, não diz a sua verdade, não, ou então o extremo, fala de uma forma agressiva, abusiva, ou seja, não repetiu o padrão das mulheres que se calavam, repetiu o padrão dos homens invasivos e abusivos, então a gente repete de um jeito ou do outro, até olharmos para o sistema. É, Muitas vezes a gente critica
critica, por exemplo, um homem que foi abusador, diz eu não quero isso na minha vida, mas nós vamos ter, mesmo que não seja, por exemplo, um abuso sexual, mas pode ser outro tipo de invasão, outro tipo de abuso, não é? Porque há vários tipos de abuso. E então a gente repete, ou atraímos pessoas que abusem de nós, ou da nossa bondade, da nossa confiança, seja o que for, vamos ser aqueles bonzinhos e toda a gente se aproveita e vamos atrair isso, ou então vamos ser nós os abusivos. Não adianta aqui a gente criticar nada, porque Não. nós vibramos nisso, atraímos isso, repetimos. Então ninguém aqui é só namastê, gratiluz, porque somos todos errados. Então, nós não estávamos nem encarnados, né? Se nós não estivéssemos no processo de evolução, não tivéssemos com questões para aprender, né? Se a gente tivesse atingido a evolução divina, a gente não estaria nem encarnadas aqui. Então, todo mundo que está aqui está aprendendo, tem que passar pelas questões, né, da nossa evolução.